Muito bem, vamos então aqui para a nossa última tela do sistema financeiro, que é a conciliação bancária, o último módulo, né? Esse módulo pode ter várias telas, mas no nosso caso aqui tem uma só, tá bom? Deixa eu mostrar então como é que funciona nesse outro sistema, né? Primeiramente então eu filtro aqui as contas caixa, tá? Então essa primeira tela aqui, ó, essa primeira grid, vai trazer os dados das contas caixa, tá? Não vem de nenhuma view, tá bom? É exatamente o que tem na tabela conta caixa, né? Banco conta caixa, nós vamos carregar aqui nessa grid, tá? Daí, quando o usuário selecionar uma das contas ou um dos caixas, ele vem para essa página interna. E nessa página interna, ele vai ter as opções de importar um arquivo do extrato, conciliar os lançamentos, conciliar os cheques, tá? Aqui também tem a opção de carregar o extrato, que seria ali no banco de dados e filtrar um extrato que já existe lá neste mês, tá? Mas no nosso caso, esse carregar extrato vai ser um filtrar automático, tá? Então a gente não vai ter esse carregar extrato lá não. Mas nós vamos ter que ter esse importar extrato aqui. Esse importar extrato, ele vai permitir a importação de um extrato OFX, tá? Um arquivo OFX é um arquivo que todos os bancos exportam, né? É um formato internacional, tá bom? É um arquivo com formato XML, tá? A gente vai pegar os dados desse arquivo e já vai jogar aqui dentro da nossa aplicação, tá? Dependendo da linguagem, né, costumam existir componentes para trabalhar com esse formato de arquivo, tá? O Java tem, o Delphi tem, eu já vi algum formato ali para o Java também, tá? Mas não tem para o Flutter, tá bom? A gente vai ter que mexer aí, tratar esse arquivo XML na mão, tá? Então tem algo de diferente nessa tela que nós não temos nas demais, tá? Então aqui na parte de dentro eu importo o arquivo e quando eu salvar, esses dados serão salvos na tabela fim extrato banco. Deixa eu ver se é esse mesmo nome da tabela. Fim extrato banco. Aqui, fim extrato conta banco. É aqui que os dados serão armazenados, tá? Então veja, na tela de fora eu trago os dados da conta caixa. Filtrei os dados da conta caixa, na tela de dentro eu tenho que saber se para aquela conta caixa tem dados para o extrato banco, daquele mês também, né? Se não tiver, eu não exibo os dados, se tiver eles serão exibidos, tá? Quando eu clicar no botão importar extrato, eu tenho que fornecer essa opção para o usuário importar um extrato OFX, né, que é o formato, sendo que eu vou limpar a tabela naquele mês ano e vou colocar os dados do arquivo que será importado naquele momento, tá? Essa então é a lógica dessa janela aqui pra gente, ela é diferente das demais. Então de cara lá no gerador de código, né, para o seu servidor você vai ter que gerar os arquivos do fim extrato conta banco, tá? O service, o controller, o model, o repository, enfim, os arquivos que forem necessários no lado do servidor você vai ter que ter para o fim extrato conta banco. Porque nós vamos ter que persistir e consultar esse extrato aqui, na janela de dentro, né? Na janela de fora, nós já temos isso pronto, né? Porque nós já fizemos a janela do cadastro do banco conta caixa, tá? Então, os mesmos arquivos que nós utilizamos para o cadastro do banco conta caixa, nós vamos utilizar agora, só que eles serão um pouquinho alterados, tá? E eu vou mostrar a você por quê, né? Se bem que quem vai ser alterado mesmo é esse cara aqui do extrato conta banco, tá? Do lado do servidor inclusive, tá? No lado do cliente, né? Nós vamos copiar a janela lista page do banco conta caixa e vamos adaptá-la, né, para que ela agora chame a página de dentro, que é a página do extrato da conta, tá? Então aqui, ó, no Flutter, como é que eu fiz? Eu criei uma pasta chamada conciliação bancária, tá bom?
Nessa pasta eu tenho o Conciliação Bancária Geral Page, que é essa mesma tela aqui, ó. Banco Conta Caixa Lista Page. Eu copiei essa Banco Conta Caixa Lista Page, copiei, colei ela aqui dentro dessa pasta e chamei ela de Conciliação Bancária Geral Page, tá? Por quê? Porque ela vai servir para conciliar, né, os cheques e os lançamentos, mas essa página de fora ela vai apenas listar as conta caixa, tá? E aí eu alterei a janela, né, para que aparecesse nela os dados que eu preciso, que eu vou já mostrar para você quais são, tá? Essa janela da Conciliação Bancária Geral Page vai chamar a Conciliação Bancária Específico Page. E essa aqui, ó, é que vai permitir a importação do arquivo do extrato, tá bom? Então vamos lá, com calma, para a gente entender direitinho, né? Os passos que eu estou pulando aqui são os passos que você já sabe fazer, que é gerar esses arquivos, copiar arquivo, gerar pasta, copiar pasta, criar pasta, alterar o nome do arquivo, alterar o nome da classe. Nessa parte mais repetitiva que nós já fizemos várias e várias vezes, eu não estou mais mostrando aqui, tá? Vou mostrar apenas aquela parte que realmente interessa e que é nova pra gente, como essa parte da importação do arquivo OFX, né? Se a gente nunca viu ainda aqui no treinamento, ela é importante, é uma coisa nova, tá? O que é então um arquivo OFX? O arquivo OFX ele vai ter esse formato aqui, ó. Então, ele vai começar lá com a tag OFX, tá? Inclusive esse mesmo arquivo aqui você vai receber aqui dentro, ó. Dentro de artefatos, lá no repositório, vai ter essa pastinha, ó, arquivo OFX teste, e esse arquivo está lá dentro para você fazer teste com ele, tá? Mas você pode baixar da sua conta corrente, né? Provavelmente, certamente vai ter uma opção lá para você exportar aquele extrato com o formato OFX, tá? Eu não me recordo se pessoa física tem essa opção, mas deve ter, mas pessoa jurídica com certeza tem, tá bom? Muito bem, esse então é o formato dele, ó. Ele tem essas tags, OFX, daí vem essa tag aqui. A tag que interessa pra gente é a seguinte, ó. Aqui nessa bank alguma coisa, bem aqui, ó, vai ter essa STMTTRN, tá? É aqui onde estão as nossas transações. É um conjunto de tags com o mesmo nome. Cada uma delas vai ter lá a data, vai ter o valor, vai ter um ID do documento, vai ter um check num, vai ter um número de referência e vai ter uma observação. São os dados que aparecem no extrato do indivíduo ou da empresa, tá? Então a gente vai ter que fazer um laço nesses lançamentos aqui, pegar cada um desses dados aqui, converter para dentro do nosso objeto extrato banco e salvar esse extrato aqui na nossa tabela extrato banco. Fim extrato conta banco, tá? Então a data do movimento é a data do balancete. O que é no extrato? É essa data aqui, ó. Data posted, tá? Daí vem aqui o histórico. O histórico é o que a gente está vendo aqui no memo. Ele chama de memo lá, tag memo dele, tá? Daí vem o documento. O documento é o que nós estamos vendo aqui, ó, nesse check num. Daí vem o valor. O valor que a gente está vendo aqui nesse TRN-AMT. Daí vem o conciliado, é algo nosso, e vem a observação. Na observação eu coloquei o seguinte, ó, número de referência, e eu estou colocando esse número que nós temos aqui, ó, ref num, tá? Mas se nós quisermos, nós podemos também criar um campo chamado número de referência para armazenar esse carinha aqui. Pode ser também, tá? Deixa eu mostrar então para você como é que ficou a janela. Vou clicar aqui em bloco financeiro. Daí eu vou clicar em conciliação bancária. Então essa janela aqui, ó, é a mesma janela da conta caixa, tá? Do cadastro da conta caixa, tá bom? Só que lá na janela do cadastro da conta caixa, esse íconezinho do filtro, ele está do lado de cá, né? O que é que eu fiz então? Eu deixei ele aqui e coloquei um período por mês, tá? Que é o que vai acontecer aqui
no nosso esquema da conciliação bancária. É uma conciliação feita de forma mensal, tá bom? Esse filtro aqui, ó, ele serve para você filtrar a conta caixa, como normalmente nós fazemos na janela lá do cadastro, tá bom? Você pode vir aqui e chamar as contas caixas que tem a letra A, por exemplo, tá? Então ele vai filtrar apenas as contas caixas que tem aí a letra A, tá? Clicou numa das contas caixa, Agência Imperador. Ele vai trazer os extratos, os dados do extrato da Agência Imperador para aquele período. Daí aqui dentro eu vou ter esse resumo, né? Os créditos, os débitos e o saldo dessa conta. Eu vou ter a opção de importar o arquivo. Deseja importar o arquivo? Se eu pressionar um sim, eu vou permitir que ele tenha acesso aos arquivos. E aqui vão aparecer os arquivos OFX, tá? Que está na minha pasta de download. Cliquei aqui então, ele vai importar os dados do arquivo aqui para mim, tá? Veja que aqui aparece conciliado, não, tem um sim ali, ó, porque tem um lançamento que tem este valor e foi feito exatamente nesta data, tá? E aqui em cima eu tenho a opção de conciliar os lançamentos do extrato bancário e essa outra aqui de conciliar os cheques, tá? Se eu clicar e segurar, ele vai exibir, ó, conciliar lançamentos, conciliar cheques, importar arquivo do extrato bancário, tá bom? Então essa tela, embora ela tenha uma ideia parecida com as demais, é uma tela de fora e uma tela de dentro, né? Mas elas são diferentes daquelas telas ali do fluxo de caixa, do resumo da tesouraria, né? Tem alguns aspectos semelhantes, mas a ideia é diferente, tá? Então aqui fora eu relaciono as contas caixa, coloco um período aqui eu posso filtrar apenas a conta caixa daqui, tá certo? Esse período, se eu selecionar esse período, alterar ele aqui, clicar nesse botão filtrar, não tem nada a ver com filtrar período aqui fora, o ícone é diferente, para não confundir o usuário, tá? Entrei então na conta caixa, ele exibe os dados do extrato, se esses dados existirem, né? Então vamos ver como é que isso aí foi construído, tá? Primeiramente, né, antes de eu mostrar como essas janelas foram construídas, deixa eu mostrar para você o seguinte, olha. Se eu entrar aqui nessa conta e clicar aqui para importar o arquivo, ele vai permitir essa importação. Veja que eu estou utilizando o dispositivo, não estou utilizando o aplicativo web nesse momento, né? Bom, para eu utilizar essa importação aí, eu estou utilizando esse carinha aqui, ó, chamado File Picker, né? Você vai ver que ele foi colocado no meu arquivo de importação de widgets aqui, de pacotes, tá? Aqui, ó, no PubSpec, eu vou ter o File Picker, tá aqui ele, tá bom? Veja que tem um File Picker Web que está comentado, ó, tá? E por que isso? Bom, nós sabemos que o web para o Flutter, né, e a parte desktop está em desenvolvimento ainda, não está para produção, tá? Mas está bem perto de ficar para produção, né? Estão em constante desenvolvimento, tá? Então esse File Picker, ele está preparado para o Android e para o iOS, ó. E a parte web dele também está em desenvolvimento, tá bom? Eu testei nos dispositivos e testei também no navegador e funciona, tá? Só que por enquanto, para testar no navegador, você tem que utilizar esse outro pacote aqui, ó, esse File Picker Web. Tá? Então eu deixei ele comentário, estou fazendo os testes apenas no dispositivo, mas ele vai funcionar também para a web, tá bom? Muito bem, então aqui vai explicar como é que funciona o File Picker, né? Quais são os arquivos que você pode
importar arquivos de vídeo e tudo mais, arquivos de imagem, PDF, doc. Ele tem aqui alguns exemplos de como é que isso vai acontecer, ó. Já vai carregando os arquivos ali da forma que você desejar, tá? É um pacote bem legal mesmo e funciona bem. Ele traz aqui um exemplo de como você deve utilizar. Vem aqui a instalação, né? Só colocar lá, ó, o File Picker nas dependências do PubSpec, tá? E ele tem aqui o repositório dele. Quando nós vamos no repositório, tem lá um leia-me, tá aqui a documentação, tá? Como é que você vai instalar, utilização para o Android, para o iOS e para o desktop, ó. Então ele já tem lá o meio de campo para funcionar com o Mac, com o Windows, tá? E eu procurei onde é que estava a parte web dele aqui, né? Então eu cliquei aqui em Issues, e dentro de Issues tem uma feature aqui, ó, chamada Web Support, onde um colega menciona isso. Olha, gostaria que funcionasse para a web e tal. Então começa uma certa discussão aqui, um dos colegas do projeto começa a desenvolver isso daí. Aí você vai ver lá pelas tantas, né, que de fato funciona se você utilizar esse File Picker Web. Ele vai mencionar aqui que fez um exemplo, que funcionou, eu segui o que tem nesse passo a passo aqui, funcionou para mim também, deve funcionar para você. Se a sua necessidade no momento, né, tá aqui, ó. Se a sua necessidade no momento é utilizar para web, você já precisa disso, faça como ele está mencionando aqui, tá? Mas ele menciona aí, ó, 6 dias atrás, né? De agora, hoje é dia 17 de maio, então agora no mês de maio de 2020, está em franco desenvolvimento, né? E em breve aí vai ter um pacote só, funcionando tanto para o desktop, como para o mobile, como para o web também, tá? Então pronto, dito isto, né? Os testes que eu farei aqui é em cima do pacote padrão, que vai funcionar normalmente no dispositivo, tá? Pronto. Então, o File Picker é o cara que a gente está utilizando aí. Daí, ó, em conciliação bancária, eu tenho a conciliação bancária geral page e a específico page. A geral page é a de fora, né? Quem é ela? É a lista page relacionada à tabela banco conta caixa. Eu falei para você, copiei lá a lista page de banco conta caixa, colei aqui, alterei o nome dela. Tá, e coloquei aqui, ó, utilizada para fazer a conciliação bancária, né? Então vamos lá. Alterei o nome para conciliação bancária geral. Ele vai trabalhar com a lista banco conta caixa, né? Então vai utilizar o banco conta caixa view model, ó, normal. Daí eu tenho lá o meu método sort, tenho as colunas e os campos, que eu vou utilizar a janela do filtro normalmente, tá bom? Daí no meu scaffold aqui, eu coloquei o período, né? Assim como eu tinha feito lá no movimento bancário, né? Eu peguei lá a janelinha do período, colocando uma máscara de mês e ano, e coloquei aqui antes do botãozinho do filtro. Anteriormente, nessa janela, né, que é a janela do cadastro da conta caixa, eu não tinha isso aqui, ó. Eu tinha apenas esse botão, que é o botão do filtro padrão para uma janela de cadastro. Então eu coloquei apenas o período atrás do botão e você viu como é que ficou, né? Colocando o período atrás do botão, tá aqui o período, tá? Selecione o dia dentro do mês, né? Para montar esse período, e aqui está o botão do filtro. Muito bem. Voltando aqui então, nós temos o Refresh Indicator, aí ele vai trazer todos os campos lá do conta caixa, tem o método refrescar a tela, padrão, daí tem o Data Source, onde ele vai carregar todos os dados, só que aqui, ó, no lugar de eu chamar o banco conta caixa detalhe page, como é feito lá na tela do cadastro da conta caixa, eu chamo o método chamar conciliação bancária. E esse método chamar conciliação bancária, F12 em cima dele, ele vai chamar o conciliação bancária específico page, passando a conta caixa e passando o mês ano, tá bom?
Veja que eu não tenho um then aqui, ó. Então, quando você voltar, filtre. Não precisa. Quando ele voltar, ele só exibe a relação de contas e caixas que já estava sendo exibida anteriormente. Não precisa filtrar nada quando eu voltar para a janela de fora, tá? Na janela de dentro, nós temos lá, essa é uma lista page relacionada à tabela fim, extrato, conta, banco, tá? Então a de fora lista as conta caixas, a de dentro lista o extrato da conta referente àquela conta caixa e ao mês ano que foi passado para ela, tá bom? Utilizada para realizar a conciliação bancária. Aqui dentro, ó, nós recebemos a conta caixa e o mês ano. Lá em cima eu começo criando créditos, débitos e saldo, tá? Que é para mostrar para o usuário esse resumo aqui, olha, total de créditos, total de débitos e o saldo da conta. Inclusive tem até uma coisa esquisita nesse cálculo aqui, né? Ele está somando 10 com 14 e está dando 24, tá? Deveria ter dado menos 4. Então olha só, né? Esses bugs que você vai enxergando, né? Você vai colocando no Trello, tá? Enxerguei um bug aqui, acho que tem um problema nessa soma que é nesse ponto, deveria ser resolvido dessa forma, tá bom? Muito bem, retornando aqui então, retornando aqui então, nós temos lá o init state, ele vai chamar o método filtrar, daí tem o sort, tem o backdrop, como nós já estamos acostumados, só que nosso backdrop agora, né, esse backdrop ele tem várias actions, tá? Além de ele ter o botãozinho de voltar aqui, então eu estou utilizando nesse caso uma action para a posição do backdrop icon, tá? Então o backdrop icon ele está aqui, ó, como se fosse uma action. Então a gente faz isso, ele coloca a setinha para ele voltar para a página anterior, que é muito bom para a gente. Só que eu coloquei outras 3 actions, uma para importar, aqui ó, importar o arquivo do extrato, uma para conciliar os lançamentos, uma para conciliar os cheques. Conciliar lançamentos, conciliar cheques, isso mesmo, conciliar lançamentos, conciliar cheques, tá? Esse aqui é um lançamento padrão, compra com cartão. Esse é outro lançamento padrão, saque com cartão. Transferência online, que é outro lançamento. É um lançamento de crédito nesse caso. Compra com cartão é outro. Vai chegar um momento aqui que vai ser um cheque. Aqui ó, cheque compensado. Esse é um lançamento de cheque, tá? Que é para a gente fazer aquele relatório nosso lá no movimento conta banco, né? Sabendo se existem cheques compensados ou não, para nós montarmos nosso saldo disponível e o saldo em conta, tá? É muito importante que nós tenhamos então esse controle e essa conciliação dos cheques compensados e não compensados, tá? Muito bem, então eu tenho essas 3 actions aqui, olha. Uma para importar o extrato, uma para conciliar os lançamentos e uma para conciliar os cheques, tá? Muito bem, daí vem lá o extrato bancário, começa a montar a minha data table com os dados, né, data do movimento, data do balancete, histórico, documento, valor conciliado e observação. Essas colunas são da tabela extrato conta banco, tá? Perfeito. Descendo aqui então, eu tenho o método filtrar que é chamado logo no começo. O que é que esse método faz? Ele filtra por mês ano e pelo ID do banco conta caixa. Ele está filtrando quem? O extrato conta banco. Tá? Então ele monta esse filtro, executa o filtro aqui e logo depois ele calcula os totais. Como é que ele faz em totais aqui? Ó? Soma os créditos, soma os débitos e o saldo é o crédito menos débito. Agora, por que é que nosso saldo aqui ele está aparecendo positivo? Porque os meus débitos eles já estão com o valor negativo, tá? Então, esse meu cálculo aqui ele tem que ser um pouquinho diferente, né? Ele teria que ser assim, ó. Como todos os meus débitos já estão com valor negativo, tá? A gente observar aqui no banco de dados, olha, os débitos já estão com valor negativo, porque veio assim no extrato, tá bom? Então, no lugar de eu subtrair aqui, eu posso somar.
Se eu fizer dessa forma, deixa ele terminar de sincronizar, pronto, sincronizou. Mas não atualizou aqui. Deixa eu recarregar a aplicação. Aí está, bloco financeiro, conciliação bancária, vou entrar aqui no primeiro, pronto, agora ele mostrou o saldo de forma correta, tá? O valor negativo aí de 3.701, tá bom? Muito bem, então era só uma questão aí de mais e menos, né? Certo, então ele vem aí, calcula os totais, atualiza os totais da forma como você viu, nas variáveis créditos, débitos e saldo, variáveis essas que estão sendo lidas lá no get resumo totais, lá embaixo, ó. Aqui, get resumo totais, está pegando exatamente o valor daquelas variáveis, olha, créditos, débitos e saldo, aqui embaixo, tá? Mas lá para baixo nós temos os dados que estão sendo exibidos, que é o data source, e termina. Então falta nós analisarmos os métodos. Primeiro método então que nós vamos analisar aqui é o método importar extrato, visto que nós já analisamos aqui o método calcular totais e o filtrar, né? Muito bem. O importar extrato vai ser chamado onde? Deixa eu selecionar ele, Ctrl C, Ctrl F. Você clicar na setinha para cima para a gente ver onde é que ele está sendo chamado, tá? Está sendo chamado aqui, ó, lá no botão importar arquivo do extrato, tá? Então eu chamo o importar extrato e passo para ele a lista de extrato que já está carregada, tá? Eu desço então, daí o que é que ele faz, olha. Primeiramente ele pergunta se eu desejo importar o arquivo, eu limpo a lista que está na tela, tá? Daí, eu excluo os registros do banco de dados, e aqui tem uma alteração importantíssima, tanto no nosso cliente quanto lá no servidor. Então, você vai ter que ter muita atenção aqui quando você for fazer o servidor para a conciliação bancária, tá? Veja só como é que está o método excluir aqui no cliente, ó. Você sabe que o método excluir, a gente passa um ID para ele, né? Mas aqui eu estou passando um mês-ano para ele. Vou pressionar um F12 aqui nesse método excluir. Eu fui para View Model. E na minha View Model aqui eu estou recebendo uma string mês-ano e não um int ID. Tá? No método excluir lá do service, eu vou passar o mês-ano também. Ó. Então vou pressionar F12 aqui para ir lá para o service. Lá no service eu estou recebendo uma string mês-ano. Daí vou chamar o método delete lá no servidor. E no lugar de eu passar um ID para ele aqui, ó, estou passando o mês-ano, tá bom? Lá no servidor, eu vou mostrar o servidor do Delphi, que é o que eu estou utilizando no momento. Mas você vai ter que fazer isso no seu servidor, tá? Evidentemente que esse código depois, né, vai estar disponível lá no repositório. Mas é importante que você faça no seu servidor para você ver funcionando, tá? Então aqui no controller... Esse cara fica alterando aqui. Diz que está em tela cheia, mas não está. Brabeza do Delphi, né? Em controller, dentro de financeiro, eu vou ter o extrato conta banco controller. Tá? Então, no seu servidor, no seu controller, você vai fazer o seguinte. No caso aqui do Delphi, no método excluir, olha, eu estou recebendo agora o mês-ano e eu tive que informar aqui que o mês-ano é uma string. Então, observe que se no controller do seu servidor, no método excluir, você está recebendo um inteiro aqui, id int. Aí você altera para mês-ano string, tá bom? Daí, aonde o método é implementado, aqui embaixo, eu alterei também para receber uma string, tá? E todo esse controle que tinha aqui para eu consultar se o ID existe no banco de dados, eu simplesmente ignorei, tá bom? Daqui então eu já chamo o método excluir no service, passando quem agora? O mês-ano e não o ID.
mesma lógica dos demais servidores, tá? Lá no service, ó, método excluir, eu também alterei para uma string, ele não está recebendo um inteiro, atenção para isso, quando você for alterar o seu controller e o seu service aí no seu servidor, tá bom? Ele retorna, no caso do Delphi aqui, um inteiro, que ele vai retornar o número de registros que foram afetados por essa exclusão. Pode não ser esse o caso do seu servidor, mas que você vai ter que passar uma string aqui para o seu servidor, você vai ter que passar, tá? Perfeito. Daí eu monto um filtro aqui, ó, mês-ano igual a mês-ano, e chamo aqui no caso do Delphi um excluir base filtro. Aqui no Delphi eu tinha apenas um excluir base, tá? Ele só excluía passando um ID. Que é diferente dos demais servidores, né? Porque o Delphi aqui nós não estamos utilizando um ORM, tá bom? Deixa eu entrar aqui. Eu tenho um service base aqui. E nesse service base eu tinha apenas um excluir base, onde eu deletava, onde eu deleto no caso, né? Com base no ID. Porque de fato quase todos os métodos excluir fazem dessa forma, menos esse agora que nós acabamos de ver. Esse agora ele deleta da tabela com base num filtro que é passado para ele. De fato, eu poderia ter apenas um excluir base aqui. E no lugar de eu ter feito isso daqui, o RID, eu já deveria ter feito dessa forma, tá? Mas agora, como eu não quero alterar toda a aplicação por conta disso, eu criei um outro excluir base filtro, tá? Pronto. Então, atenção, no seu servidor, quando você for testar essa tela, você vai ter que alterar o fim, extrato, conta, banco, controller e service, ou repository, dependendo do nome aí no seu servidor, para que ele não receba um ID inteiro, mas sim um mês-ano e string, tá? Apenas isso. Pronto, retornando aqui no lado do cliente, eu começo então excluindo todos os lançamentos lá do extrato no banco. Exclui todo mundo desse mês para essa conta caixa, tá? Depois disso, eu uso o File Picker aqui, ó. Para eu usar o File Picker, evidentemente aqui em cima, eu já importei o File Picker aqui, ó, tá? Veja que eu também importei um XML. Eu vou ter que usar um XML porque o arquivo FX tem o formato XML, tá? Então esse XML aqui, ele está no meu PubSpec aqui, ó, XML, é o pacote XML do Flutter, tá bom? Importei ele aqui e vou utilizá-lo, tá? Tem as explicações lá na internet como é que você utiliza aí esse pacote. Ele é bem simples de ser utilizado, eu vou mostrar para você como é que eu fiz aqui, você já vai ter uma ideia geral dele. Mas se você procurar por Flutter XML, você vai ter então a documentação desse cara completa, tá? Ele é bem fácil mesmo de utilizar, mais fácil inclusive que em outras linguagens, eu achei, tá bom? Pronto, voltando aqui então, excluo todo mundo, uso lá o File Picker para pegar o arquivo. Quando eu faço isso aqui, ó, File Picker, Get File, o que é que ele faz? Ele abre aquela janelinha para eu selecionar os arquivos no meu dispositivo, tá bom? Eu guardo esse arquivo dentro desse file aqui, ó. Esse file, para eu utilizá-lo, eu preciso importar o Dart.io, tá? Input, Output, não é? Atualmente, os colegas que fazem esse pacote, quando você vai utilizar o pacote web, no lugar de Dart.io, você tem que utilizar o Dart.html, tem que usar o file do HTML, tá? Não sei como é que eles vão resolver isso, eles estão em desenvolvimento lá, mas no nosso caso aqui nós usamos o Dart.io para guardar os dados do arquivo, tá? Pronto. Carreguei então o arquivo em file, o que é que eu faço então? Eu crio uma string chamada arquivo OFX, tá? Daí eu pego esse arquivo aqui, ó, como string, leia esse arquivo como string. Então o conteúdo do arquivo, que é esse conteúdo aqui, ele vai ficar carregado nesse arquivo OFX, tá? Se você debugar a aplicação, a gente pode até fazer aqui agora. Deixa eu voltar aqui. Carrego o arquivo, quer carregar? Quero sim. Daí eu seleciono aqui o arquivo OFX, ele parou lá no meu breakpoint. Daí o conteúdo dele, ó, tá? Então o conteúdo do arquivo
fica armazenado nessa variável. Só que com esse conteúdo, né, se eu começar a navegar isso daqui como se fosse uma string, eu vou ter muito trabalho. O que é que eu faço? Então, eu utilizo o pacote XML. Ó. Que pacote é esse? Ctrl Home, vou lá em cima. Eu importei aqui ó, o XML Dart como XML. É esse pacote XML que eu estou utilizando ali. Tá? Então, aqui no pacote XML, vou voltar para lá. Eu chamo o método parse. Daí ele vai guardar esse conteúdo XML dentro de arquivo XML. F10. Está fazendo o parse aí. Pronto, ele fez. E ele guardou aqui agora em arquivo XML. Tá? Desse arquivo XML vai ter uma série de detalhes para eu trabalhar com ele. Tá bom? Dentre esses detalhes, eu vou ter, por exemplo, esse daqui, ó. Find all elements. Tá? Aqui mesmo eu já fecho a janelinha, tá? E o ideal aqui, tem um to-do aqui em cima, que eu coloco, olha. Insira um Circular Progress Indicator enquanto executa o procedimento. Porque o usuário fica meio que perdido, tá? O que é que está acontecendo? Se está acontecendo alguma coisa. Se o arquivo do extrato for muito grande, a tela vai ficar paradona lá. E o cara vai querer clicar, né? Selecionar algumas outras opções porque ele acha que não está acontecendo nada, tá? Então veja como é que você pode colocar neste momento um Circular Progress Indicator ou outro tipo de indicação de que está acontecendo alguma coisa naquele momento, tá? Gostaria que você tentasse fazer isso daí. Coloque o progresso lá no Trello, tá? O que é que eu faço então? Carreguei todo mundo em arquivo XML. Daí, ó, eu vou guardar nos meus lançamentos aqui todos os elementos do arquivo XML que tenha esse nome, stmttrn. Vamos voltar aqui, stmttrn, tá? Então agora eu vou ter facilmente uma lista com todos esses caras aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Essa lista vai estar carregada onde? Vai estar carregada aqui em lançamentos. Veja que esse Find All Elements, ele vai retornar para mim uma lista com esses dados. Olha. Pressionar F10. Então agora em lançamentos aqui, eu tenho uma lista com o tamanho 11. Tá? Tá todo mundo aí dentro dessa lista. Vou agora fazer um laço nessa lista. Para cada lançamento, dentro de lançamentos convertido para a lista, eu vou pegar todo mundo agora e vou começar a persistir no meu banco de dados. Tá bom? Então vamos lá. Banco conta caixa. Eu instancio um novo conta caixa aqui, com base no ID que eu já tenho guardado no banco conta caixa que eu recebi no construtor. ID do banco conta caixa. Eu guardo o ID do banco conta caixa porque o Delphi precisa dessa informação. Tá? Mês ano. Mês ano que veio no construtor. Mês. A parte do mês ano que veio no construtor. Ano. A parte do ano que veio no construtor. Daí, eu vou instanciar aqui embaixo, olha, a data do movimento e a data do balancete. Para isso, o que é que eu faço? Eu pego o data posted. O data posted, se você observar, ele é uma string gigantesca aqui. Gigantesca não, exagero, né? É uma string que traz o ano, o mês, o dia e a hora, tá? Então veja, olha, ano, mês, dia e aqui a hora, tá? O que eu faço então? Eu pego essa parte do ano, aqui ó, substring 04 e guardo em ano, tá? Então só para você entender, ó. Eu pego o lançamento, tá? Que é o primeiro lançamento nessa lista de lançamentos. Daí eu chamo Find Elements, não é agora Find All Elements, é apenas Find Elements, eu quero só um elemento desse lançamento. Qual é o elemento que eu quero? O elemento Data Posted. Então ele vai retornar essa string aqui para mim neste momento, tá? .single.text. Ok? Até aqui, ó, ele vai retornar isso daqui. Só que eu quero apenas a parte que vai do 0 ao 4, que é essa daqui, ó.
essa parte. Daí, eu chamo um int.tryParse. Cara, tenta fazer um parse desse negócio aí para inteiro. Aí ele tenta converter 2020 para inteiro, e é um inteiro. O que acontece? Ele joga 2020 aqui. Agora ele vai pegar o mês, ó. Mesmo elemento, só que agora eu quero da posição 4 ao 6. Ele vem aqui, ó. Pega o mês, converte para inteiro, joga em mês. Depois ele vai pegar o dia, lá do 6 ao 8. O dia tá aqui. Pega o dia, converte para inteiro, joga em dia. Daí na data do movimento, o que é que eu faço? Eu instancio uma nova data passando o ano, o mês e o dia. Na data do balancete, instancio uma nova data passando o ano, o mês e o dia. Tá bom? No histórico, eu procuro o elemento memo. .single.text. Elemento memo, tá aqui ele. Pego esse cara aqui e guardo aonde? Guardo aqui em histórico. Tá? No documento, eu pego o checkNum. CheckNum, tá aqui ele. .single.text, guardo em documento. No valor eu pego o trnamt. Trnamt, tá aqui ele, ó, tá? Utilizo um tryParse com número para eu converter esse cara aqui no número, num double, né? Finalmente, na observação eu coloco o número de referência e pego o refnum. Cadê o refnum? Tá aqui ele, ó. E guardo em observação. Depois que eu faço tudo isso, eu insiro esse lançamento no FinStrato Conta Banco View Model. Tá? O que acontece então? Esses dados serão todos inseridos nessa tabela. Tá? Muito bem. Daí, né, tem um pequeno detalhe aqui. Nós estamos fazendo tudo isso no lado do cliente. Né? Está fazendo tudo isso daqui no lado do cliente, tá? O que é que pode acontecer? Pode acontecer que você vem aqui, ó, o sistema vai lá, exclua o extrato que está no banco de dados e no meio dessa importação tenha um problema no arquivo do extrato aqui e ele não consiga fazer a importação. Só que ele já fez parte do que ele deveria fazer. Ele excluiu dados, mas não incluiu dados. Tá? Então, o ideal para ser feito aqui é passar essa lógica para o lado do servidor. Ok? Então, você carregaria esse arquivo do extrato, né? Mandaria esse arquivo para o lado do servidor e o servidor é que faria isso daqui. Tá? E aí sim, você teria lá na linguagem do servidor um componente, né, que trabalharia com esses dados do OFX. Caso você subisse o arquivo OFX, né? Ou você pode tratar o arquivo OFX aqui, como nós tratamos, tá? Jogar na lista, né, dos lançamentos aqui. No lugar de você inserir os dados aqui, você jogaria todos esses dados numa lista de lançamentos, tá? Aí você sobe essa lista para o servidor. Lá no servidor, ele é quem vai, numa mesma transação, excluir os dados que ele já tem e inserir os dados dessa lista. Tá? Então, parte do trabalho fica aqui, que poderia ser essa de tratar os dados do arquivo OFX, tá bom? No entanto, o excluir e o incluir deveria ser feito no lado do servidor para ser feito numa única transação, tá bom? Tente realizar essa tarefa, tá? Pronto, daí vem o conciliar os lançamentos, né? O cara clica lá no botão conciliar os lançamentos, vai aparecer uma mensagem para ele. Ah, você quer conciliar os lançamentos? Quando ele responder que sim, o que é que ele vai fazer aqui, ó, para conciliar os lançamentos? Ele vai fazer o seguinte. A primeira coisa que ele faz é pegar os lançamentos que não contém a palavra cheque. Tá? Porque sempre que houver um lançamento com a palavra cheque, aqui, ó, se houver um lançamento com a palavra cheque, é porque eu preciso conciliar um cheque, tá? E não um lançamento. Eu sei que isso daqui também é um lançamento, tá? Mas eu quero manter a conciliação ali separada, porque no caso do cheque tem algo a mais.
Eu preciso ir na tabela cheque e preciso alterar o status daquele cheque para cheque compensado, tá bom? Então não é a mesma coisa de conciliar um lançamento que não é um lançamento por cheque, tá? Então tá, esse conciliar lançamentos aqui vai conciliar apenas os lançamentos que não contêm a palavra cheque, tá bom? Daí o que é que ele faz? Ele verifica se o valor do lançamento é menor que zero. Se for um valor menor que zero, ele vai atrás desse lançamento lá no parcela pagar, tá bom? Então ele vai montar um filtro aqui, olha, vai colocar data pagamento igual a data do movimento que tem no meu lançamento e valor pago igual ao valor que tem no meu lançamento. Só que nesse caso, como no meu lançamento pode ser um valor negativo, como nós vimos aqui, ó, porque esse valor veio do extrato, né, já veio negativo, e eu persisti ele negativo, tá? Para que fique bem claro visualmente aqui o que é crédito e o que é débito, né? Poderia fazer de forma diferente também aqui. Poderia criar uma coluna chamada tipo de lançamento e armazenar um C e um D. E aqui armazenar todos os valores sem sinais, todos os valores positivos, tá bom? Mas como eu estou armazenando dessa forma, o que é que eu faço aqui? Eu pego o valor absoluto desse valor e converto para string. Como assim? Então vamos lá. Lá na minha tabela valor de lançamento a pagar, aqui na tabela de lançamento pagar, lançamento não, parcela pagar, os valores não estão negativos, tá? Valor pago, 380. Pronto, ele não está menos 380, tá certo? Porque eu já sei que essa tabela parcela pagar é tudo de pagamento, não está misturando, os dados aqui de pagamentos e recebimentos não estão misturados. Eu não tenho por que ficar controlando se isso aqui é um crédito ou um débito. Tudo isso aqui é débito. Tudo é pagamento da empresa dentro dessa tabela. Tá bom? Ótimo. No entanto, na tabela do extrato, esses dados estão misturados. Eu tenho débitos e créditos aqui. Como é que eu sei que é um débito? Como é que eu sei que é um crédito? Pelo valor. Valor negativo é um débito. Valor positivo é um crédito. Só que agora eu quero procurar este valor aqui, ó, na tabela da parcela. No entanto, esse valor na tabela da parcela, né, vai ser um valor positivo lá, tá? Então, para que eu compare esse valor com o valor que tem na tabela parcela, eu tenho que converter esse valor para um valor positivo para fazer essa comparação. Por quê? Porque menos 352,46 é diferente de 352,46. Então eu tenho que dar um jeito de tirar esse sinal daqui, ó, para que ele encontre esse valor. Como é que eu faço para tirar aquele sinal? É muito fácil, na matemática existe o valor absoluto ou módulo, né? Então no Delphi, por exemplo, eu utilizo um mod, no PHP também acho que é mod, não, PHP mod é outra coisa, tá? Mas na matemática o nome disso é módulo, é você tirar o sinal negativo, né? Então, nas linguagens de programação, tá, isso costuma ser chamado de valor absoluto, tá? E no caso do Dart, é essa função aqui, ó, retorna o valor absoluto de um número, tá? Então, se o valor aqui for menos 10 ponto ABS vai ser 10. Se o valor for menos 325,32, ponto ABS vai ser 325,32. Ele vai tirar esse sinal, tá? Então esse ABS está fazendo isso daí. O que ele faz então? Ele vai no banco de dados, vai lá no parcela a pagar, verifica se a data do pagamento e o valor do pagamento é igual. Se for, o que é que ele faz? Ele pega o nosso objeto de lançamento, que é o do extrato, tá? Aqui ó, fim extrato, o objeto é o fim extrato conta banco, passa o conciliado para sim, e altera esse objeto no banco de dados. Por isso que vai ter um momento aqui, ó, que o conciliado vai estar sim, porque ele foi lá na parcela a pagar, procurou por 380,95. Select all from fim parcela a pagar where valor pago igual a
380,95 e data pagamento igual a quem? A data de pagamento que está aqui no meu lançamento. A data do movimento. Data do movimento 12/4/2020. Vou copiar isso aqui e vou colocar aqui, ó. F9, ele acha esse lançamento, tá? Quando ele acha o lançamento, aqui no cliente, eu verifico, nessa lista de parcela a pagar, tem alguém? Tem. Então esse lançamento foi encontrado, tá? Então eu posso conciliar esse cara. Nessa data, nesse valor, tem esse valor no meu extrato bancário, tem essa parcela, ela foi paga, então pronto, está conciliado. Tá? Esse valor que está saindo do meu extrato, de fato, está no meu sistema. Agora, se esse valor que está no meu extrato não está no meu sistema, tem alguma coisa errada. Né? Saiu 500 da conta, eu não tenho nenhum lançamento de 500 no meu sistema. Tem uma coisa incorreta no meu sistema. Faltou um lançamento ou tem um débito indevido na minha conta corrente. Tá? É para isso que serve a conciliação bancária. Tá? Da mesma forma que eu faço no lado dos pagamentos aqui, ó, caso o valor seja menor que zero, eu faço nos recebimentos. Tá? No lado dos recebimentos, olha, aqui se o valor não for menor que zero, é porque ele vai ser maior que zero. Igual a zero no extrato, dificilmente vai existir. Tá? Impossível. Não vou dizer que seja impossível ter um valor zerado lá, mas é muito difícil que isso aconteça, tá? Ou vai ser zero ou vai ser maior que zero. Sendo maior que zero, eu vou fazer ao contrário aqui, ó. Vou agora pegar a data do recebimento, o valor recebido, vou montar esse UR e vou fazer agora a conciliação dos recebimentos, que eu deixei como um to-do aqui, porque quem está fazendo o contas a receber é você como exercício, tá bom? Então é basicamente a mesma coisa, tá? Já deixei o código aqui. Só que agora você vai conciliar o recebimento, né? E não o pagamento, tá bom? Esse então é o código da conciliação dos lançamentos. Como é que fica o código da conciliação do cheque? Ele está logo aqui embaixo, olha. Mas ele eu deixei como um exercício. Implemente a conciliação do cheque, tomando como base a conciliação dos lançamentos feita acima. Detalhe. Leve em conta que é preciso alterar o status do cheque, tabela cheque, após o mesmo ser conciliado, tá? Então, no caso do cheque, você vai pegar os lançamentos onde contém a palavra cheque. Veja que aqui eu estou informando os lançamentos que não contém. Ó. Essa exclamação aqui, ela negativa o que vem na frente, tá? Então, o histórico para lowercase contém cheque? Não, ó. Esse aqui é um não, tá? Lá embaixo a condição é essa mesma, sem essa exclamação, tá? Então vão ser todos os lançamentos que contêm cheque, tá bom? Você vai procurar por esses lançamentos, né? Daí, se você achar o lançamento, você vai ter que alterar a tabela cheque. Como é que você altera a tabela cheque? A tabela cheque aqui, ó. Você sabe que ela tem um status. Que status é esse? Se você vier aqui no status check e analisar os comentários, né? Não os comentários, mas os itens, né? O 0, perceba aqui que ele está persistindo o índice, ó, tá? Então, para o índice 0, ele persiste em ser, para o índice 1, 0 em ser, para o 1, baixado, para o 2, utilizado, tá? Para o 3, compensado. Então, você vai alterar o status para 3. Quando existir esse cheque, tá? O status dele vai alterar para 3. Outra coisa que você tem que levar em consideração, né, é que no contas a receber, aliás, no contas a pagar, quando você emite um cheque, tem uma tabela chamada fim cheque emitido, que é vinculada ao ID do cheque, ó, tá? Então, aquela conciliação dos cheques também passa por essa tabela aqui, pela tabela fim cheque emitido, tá? Veja, tem a data da compensação e tem o valor, tá? Então essa data da compensação vai ser a data que está no extrato. Esse valor vai ser o valor que está no extrato,
tá bom? Então, se você vier nessa tabela aqui e achar a data da compensação e o valor que está no lançamento e o número do cheque for o mesmo, porque o número vai estar lá no extrato, tá bom? Lá no OFX, olha, quando for cheque, o número vai estar aqui, ó. Esse aqui é o número do cheque, tá? Então, se esse número for o mesmo número que está no cheque, aqui, ó, se for esse mesmo número, com aquela data e aquele valor, é aquele cheque, tá bom? Então, você vem aqui e concilia, coloca o status do cheque para compensado, daí ele vai sair lá do movimento do banco como cheque não compensado, tá? Enquanto isso não acontecer, aquele valor vai aparecer como um cheque não compensado, tá? E é isso, fica então esse exercício também, né, para você realizar da conciliação dos cheques não compensados, tá bom? Muito bem, faça esses testes utilizando o dispositivo, né, o restante que a gente já viu. Faça os testes utilizando o dispositivo ou então faça aquela alteração lá no PubSpec para utilizar o Picker Web. Aí você pode fazer os testes utilizando o navegador. Mas a lógica para pegar o arquivo é um pouquinho diferente. Você veja lá naquele link que eu mostrei para você, né? Lá na issues do GitHub desse pacote, você vai ver como é que utiliza, tá? Mas eu sugiro que você utilize aí o dispositivo mesmo para fazer os seus testes, tá bom? Enquanto eles terminam nessa parte do web, fica aí 100% para a utilização.